Salve, nação vascaína! Olha só a nossa estreia do Pod Vasco. É isso aí. Hoje nós estamos estreando esse podcast maravilhoso que vai falar só de assunto que interessa, que é importante, que é o Vasco. O resto não interessa. Aqui é Vasco. Isso aí. Infelizmente, não estamos... Primeiro dia já... Estamos estreando na primeira derrota do Campeonato Brasileiro. Depois de 15 jogos invictos, caímos. Quem vai estar comigo sempre aqui? Isadora Mendes. Bom Vasco a todos, galera. É nossa representante feminina aqui junto. Ao Vasco tudo, hein? Vamos. E o Vasco, falar de Vasco é falar de história. História tem que ter um professor de história, um historiador, que vai falar que a gente teve que resumir um pouco, que é muita coisa. Bruno Silva, fala Brunão, tranquilão? Salve, galera, salve, ó, Vascão. Detalhe, realmente, falar de história é falar de Vasco. É uma redundância, inclusive. Falar de Vasco é literalmente falar da história do futebol, inclusive falar da história nacional, a gente já vai entender o porquê. Isso aí. Bom, A história do Vasco teria que ser contada nas escolas, hein? Dizem. Com certeza. Olha só, isso fica a proposta do podcast, inclusive. Produção de um livro aí, alguém quiser financiar um livro aí, o historiador tá aqui, tá? Produzir esse livro aí, porque com certeza faz parte da história, da construção da identidade do povo carioca, da construção da identidade nacional, da questão trabalhista. Não vou dar spoiler não, a gente vai seguindo, né? Mas só pra apimentar aqui, pra vocês entenderem o quão diverso, né, o tema hoje. Até porque, se for ver até os programas esportivos aí, muitos falam isso, que o Vasco deveria realmente ser falado nas escolas. Porque não é somente um clube de futebol, Sim. Não, é muita coisa aí. Trouxemos o Bruno justamente para esclarecer essas coisas, para lembrar, tem coisas que eu não sabia. Olha só, ele vai trazer fatos inéditos aí. E primeiro tópico aqui, infelizmente, foi a derrota de ontem. Foi amarga aí, que o time desnecessária, talvez. O time não jogou nada. Não, o time não entrou em campo, é diferente de jogar nada. Simplesmente não conseguimos passar do meio campo. O Mauricinho aí deu uma inventada na escalação, trocou algumas peças, tirou Getúlio, botou o Figueiredo de centroavante, que não deu certo. Até porque o Figueiredo era uma peça importante na recomposição e ele não conseguiu fazer essa transição. Palácios, meu Deus. Na verdade, jogador de segundo tempo. Na verdade, assim, a máxima do futebol, o time que ganha não se mexe. Não se mexe, eu não entendi, né? Eu não entendi porque ele efetuou essas alterações ontem, sinceramente. Era um pedido da torcida também de alguns para ver como se comportaria o Figueiredo como centroavante, já que ele seria um bom finalizador, tendo Getúlio e Raniel de opções de centroavante, que é meio complicado. Porque a formação do Vasco que estava ganhando, o Figueiredo de ponta, ele estava voltando, fazendo aquela ajuda aos laterais. Recomposição. Exatamente, o Peck e o Figueiredo fazia ajuda aos laterais, que é o Edmar e o... Palácios começou pela esquerda. Não, o Everson é o reserva. Invertendo com o Peck os lados, mas Gabriel não deu Dias. muito certo. Palácio só consegue acrescentar no jogo quando ele entra no segundo tempo no lugar do Nenê, quando o outro time já tá cansado. Eu ainda sinto uma carência física nele, né? Eu ainda sinto que ele não tá em 100%. Eu acho que já deu tempo dele estar em 100%, né? Mas ele, de fato ele não tá. Ele não tá. Exatamente. Ele ontem chegou a um ponto que ficou na beira do campo, foi fazer a substituição, ele foi querer sair, que já estava morto. Exato. Mas nosso lindo técnico, para não falar outra coisa, lindo técnico, deixou ele lá, deixou o cidadão lá e não trocou, tirou o Nenê. Até depois na hora... mas eu concordei porque... euforia, fiquei bem pé da vida, mas depois eu entendi que tinha um jogo muito importante. Sim. Que agora... E a gente já perdeu o Anderson Conceição, né? Eu acho que ele teve a expulsão do Anderson Conceição. Ele nem tinha que ter entrado nesse jogo. Não tinha que ter entrado. Nitidamente, a gente viu que ele não estava em condições. O próprio lance que efetuou na expulsão, culminou na expulsão, você vê que ele titubeia na hora de subir para cabecear. Um zagueiro que não tá em plenas condições de subir para cabecear, cara, E quando ele saiu, ele tirou o curativo dele, já tava sangrando.
Então acho que poderia ter poupado ele nessa e exatamente para Com certeza. domingo. Até porque domingo é um jogo mais importante, eu acho, assim, porque a gente pode abrir 12 pontos, né? No Mas quinto esse jogo colocado. com o Novo Horizontino, talvez, se a gente ganhe fora, é porque no segundo turno nós jogaremos pelo menos com os 4 primeiros que estão lá fora de casa. Então seria 3 pontos importantíssimos ontem, mas não deu absolutamente nada certo pro Vasco ontem. Mas talvez tenha sido a hora, né? De acontecer os erros, né? Talvez tenha sido a hora. Quando a gente ainda tem uma gordura pra queimar, né? Exatamente. Eu também acho que a derrota veio na hora certa. Essa troca que ele fez de tentar pôr o Figueiredo de centroavante, já viu que não tem como jogar também Nenê e Palácio juntos. Já ou é um ou é outro. Até porque o Nenê, mesmo com 40 anos, tem um físico melhor do que o do Palácio. Isso com é indiscutível. certeza, isso é indiscutível. Então, Palácio parece que ele tem meio pulmão. Só no segundo tempo, quando o outro time tá morto, ele tem muita qualidade, isso não tem dúvida. Dá pra ver que ele tem, mas ele ainda não está no melhor físico dele. Ele não aguenta o jogo inteiro, mal aguenta 45 minutos, então complicado. Mas também eu acho que ontem, o que culminou pra derrota do Vasco foi muito que o time caiu na pilha. O Novo Horizontino ontem, pelo menos no primeiro tempo, foram 17 faltas, 13 faltas, se eu não me engano. Sim. Mas 3 duras no Nenê que o juiz nem deu amarelo. Então o time ficou muito pilhado, porque não conseguia passar do meio campo. Quando começava o ataque, já vinha a falta. Então, o jogo ele foi extremamente agressivo duro. Desde o seu início, né? Duro. Vários cartões amarelos. Depois, como eu tinha dito, depois eu entendi por que ele tirou o Nenê. Sim. Porque o Nenê era um dos alvos deles, do time do Novo Horizontino, era o alvo. E ele já estava perdendo a paciência, tomou um cartão amarelo de bobeira. Uhum. Então por isso que eu entendi por que ele tirou. Mas eu não entendi por que ele deixou o Palácio até o final. É porque não tem outro pra construir, né, na verdade. Porque se não tem o Nenê, quem seria aquele Se a gente for analisar... Né? Ele tentou botar o Juninho, que até melhorou quando entrou, mas aí teve aquela chance perdida pelo André na enfiada de bola do Peck. Que poderia ter sido... Quando o Peck acerta um passe final, ele faz um negócio. Quando ele finalmente acerta. Eu já estava preparado pra xingar ele, porque eu já vi que ele achei que ele já abriu pra chutar. Ele vai chutar. Como o toque saiu... O Andrei detalhe, um toque muito bonito, né? Válido a gente também ele ressaltar quando o jogador merece um elogio. A jogada do Valber, que inclusive jogou foi bem executada. Então, mas a zaga ontem também, irreconhecível. O Everton, pelo amor de Deus. Falhas em bola aérea. Pelo amor bola de Deus, aérea é muito complicado. A zaga ontem parecia a do ano passado, simplesmente perdeu todas pelo alto, perdemos todas as segundas bolas. Isso, só não foi demais graças ao São goleiro. Não, mas eu ainda acredito que essa defesa tenha um pouco se perdido muito por conta da falta de iniciativa do Conceição, cara. Ele é a peça principal na defesa, nunca, de todos esses jogos que teve, nunca queria titubear de dar uma cabeçada na bola. Não foi só o primeiro lance. Ele cometeu uns 3, 4 lances no jogo, desde o primeiro tempo que ele vinha. Foi desde o primeiro lance que o Thiago salvou a bola em cima da linha. Já deu pra ver ali que nas disputas aéreas realmente a gente não tava ganhando nenhuma. Ele é o principal cabeceador da nossa zaga, né? Isso aí. Então vamos falar agora da esperança de domingo. Que o Maraca... Aceita que dói menos, que o Maraca é nosso. Desde 50. Tentaram aí. Primeiro campeão do Maracanã se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. Exato. E a gente conquistou isso mais uma vez jogando em campo, né? É válido ressaltar isso porque, assim, tem negócio de mimimi jurídico, cara. E o mimimi jurídico a gente deixa pro outro lado, a gente conquista as coisas em campo. É o diferencial do nosso clube. Exatamente. Então, domingo, os ingressos praticamente estão esgotados. Vendidos. O objetivo é chegar a 65 mil presentes lá no Maracanã. Pedimos carga extra, né? Carga extra, não foi para o setor norte, na norte, no inferior. Gente, vai estar bonito. Sem dúvida nenhuma, não podemos deixar de enfatizar que a torcida está sendo o 13º jogador, porque foi, né? Não é porque eu sou vascaíno. Se vocês forem ver em programas esportivos, estão falando aí, ó. Cara, até o Neto do Corinthians falou, cara. É um absurdo. É o tempo inteiro cantando. Até ele falou. Não é quando o Vasco tá bem que estão cantando.
É no momento mais difícil. E eu não entendo os rivais dizendo que o Vasco vive um bom momento, por isso que a torcida tá lotando. Que momento? porra de bom momento é esse? Bota Série até B? um pi aqui, por favor. Porque Tá na Série B. que bom momento é esse? Bom momento na Série B, pois Está é. brigando pra subir da Série B pra A é bom momento? Pela Não, quinta não é. vez. Bom momento se eu estivesse lá em cima, lá na Série A, lá, brigando por título, vaga na Libertadores, aí sim seria bom momento. A resistência incondicional da torcida vascaína é um elemento histórico. Exatamente. É um elemento histórico. A gente não pode desassociar a história da própria construção do Clube de Regatas Vasco da Gama a essa resistência do Vasco, né? A torcida ela é um reflexo da história do clube. E por isso nossa torcida é diferenciada. Por isso nossa torcida é diferenciada. E só agora, na verdade, está sendo contemplada, né? Mas isso Sim. vem de bastante tempo. E é por isso que a maioria dos rivais estão se mordendo aí. Sim, exatamente. Quando vocês estão vendo lá escrito respeito e igualdade, não é coisa de agora não, gente. Não é coisa de agora. Então, o time que brigou, o Bruno vai esclarecer isso aqui pra gente, o time que teve negros lá, autorizaram negros jogarem, foi o Vasco. Foi o Vasco, isso aí. O Vasco briga por essas causas todas, briga por... Desde o início contra tudo e contra todos. A gente vai entender a resposta histórica, né? Assim, exatamente. é um clube que genuinamente, em sua essência, carrega essa luta contra as desigualdades, contra o racismo. É um clube que Não resiste. só contra o racismo, né? Sim. É um clube que resiste, A resistência é muito grande. Eu particularmente não conheço nenhum clube gigante como o Vasco no cenário do futebol brasileiro que tenha sofrido tanta opressão por parte da mídia, por parte de políticas do futebol, e ainda assim resiste, ainda assim figura no cenário como um gigante do futebol brasileiro. Não conheço nenhum outro clube. O Vasco também sofreu muito com a política Sim. interna mesmo, há 20 anos vem sofrendo, na verdade, com a política interna, talvez. A corrupção interna talvez seja o pior problema. Eu acho Já é o que... tema pro próximo. Não, próximo exatamente, podcast, exatamente. importantíssimo. Muita gente está vendo como a 77 está entrando agora como a salvação. Não é a salvação, não tem como. A 77 é a salvação. Inclusive, segunda-feira, documentos foram trocados, né? Assinaturas. Oficializou? Agora... Podemos dizer um amém? Não, agora vamos ver. Está na mão deliberativo do conselho, né? Infelizmente, no Vasco a gente só pode comemorar. Quando realmente tiver Infelizmente, tudo concretizado. foi um clube que teve um presidente eleito pelos sócios. E teve o cambalache, entrou outro. Mas infelizmente... Só acontece com o Vasco. Mas tá Pela mudando primeira isso, vez galera. na história, isso, né? Tá mudando, tá Exatamente. mudando. Eu tenho fé que isso vai mudar, tá mudando. Então, Acho que é quase impossível a 77 não entrar, gente. eu também acho. É praticamente 1 bilhão e 400 Não, milhões de reais. 700, Na 1 bilhão e 700. verdade é a solução, né? Porque o quadro econômico do Vasco é extremamente deficitário. Então, é a Mais única 700 solução. milhões de dívidas, não tem É a como. única solução, assim. E, na verdade, assim, trabalhando a médio prazo, inclusive, eu acho que é uma tendência do futebol atual, né? A Sociedade Anônima do Futebol. A gente tem outros clubes e eu acho que é a tendência do futebol. Isso já é um modelo padronizado na Europa. A gente tem vários clubes europeus. É provável que daqui a alguns anos a Exatamente, maioria outros clubes já SAF, sejam SAF. Profissionalizar o futebol, chega do mundo amador do futebol, cara. O futebol ele precisa ser profissionalizado. Gente, vamos só tirar exemplo do Cruzeiro. Vamos tirar do Cruzeiro agora. E o Botafogo do ano passado. Sim. Ano passado o Botafogo virou SAF. Virou lá. E subiu tranquilamente pra Série A. Agora, claro que eles estão se reestruturando. Então é a mesma coisa que vai acontecer com o Vasco. Não achar que já vai entrar 77 e já vai ser o mar de rosas, que não vai ser. Vamos estar evoluindo. Entendeu? Eu acho que assim, o entendimento não é só um entendimento imediato do resultado, é um processo. E essa desconstrução leva tempo, desconstrução dessa política velha, suja, que se faz presente até hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama, é um processo. Então, assim, mais importante até mesmo do que o resultado do ano que vem, a gente vai subir, tenho convicção disso. Acho que mais importante do que o resultado que o Vasco vai buscar no ano que vem, na Série A, é consolidar essa renovação. Acho que a gente pode olhar muito até pelo Cruzeiro. Você vê que o Ronaldo entrou
E você não vê que é um time de estrelas que tá jogando. Não, e olha que o modelo de SAF do Cruzeiro não é o modelo de SAF como o nosso. O nosso, pelo menos, na teoria... As dívidas ainda assim ficaram na mão da... Na teoria, o nosso modelo de SAF ele é muito mais consolidado, muito mais sólido, né? Chega mais perto da do Botafogo. E a gente vai falar, o programa vai falar um pouco disso na semana que vem, né? Semana que vem a gente vai falar um pouco mais da 77 Partners. Isso. Hoje estamos voltados, mais pro jogo, né? Mais pro jogo que passou, jogo que vai ter no domingo. Então vamos lá todos torcendo, radinho, quem tiver no celular, televisão. Rapaziada. Exatamente, perder. Não existiu ainda time perder, que ganhou. Ainda bem que foi cedo, dá pra recuperar. Não teve então, time que ganhou aí sem perder uma, pelo menos. Então, mas essa derrota era um roteiro perfeito pro Vasco, né? Novo Horizontino não vinha Vasco, bem das pernas. O Vasco é sempre assim. O Vasco ganha do primeiro, do mais forte, do melhor time de todos e perde pro pior. Não tô falando que o Novo Horizontino é o pior. É um panorama geral. Mas né? É o que você acha que não tem como perder, o Vasco perde. Não, mas era um roteiro perfeito pro Vasco. O Novo Horizontino não vinha bem. Na verdade, ganhou uma partida antes contra o Bahia. Então, mudou de técnico e ganhou do Bahia fora. Mas vem de 4 resultados negativos em casa até o jogo de E também ontem. Vamos concordar, gente. Vamos dar mérito ao Novo Horizontino. E Vasco com a melhor defesa tomando 2 gols. Meu Deus, gols. ontem os caras estavam... Eles implementaram um futebol rápido, né, o Novo Horizontino. Tem que atribuir um mérito também, por mais que doa na gente, né? A gente entende que alguns... Foram melhores o jogo inteiro. O Novo Horizontino ele aplicou uma parte tática muito, muito boa, futebol rápido, marcaram caixa alta o tempo todo desde o início, pressionaram o Vasco no seu campo de defesa. Isso é importante também ressaltar pra gente não ficar só tirando... Não é por nada não, mas o Novo Horizontino tá chegando, tá? Tá com 21 pontinhos ali. Tá pertinho do esporte, tá chegando perto do esporte. Não, por mim ele fica lá, sexto, quinto, brigando com o esporte, não entrando no G4 tá ótimo. Então é a hora do nosso convidado aqui. Então vamos falar aqui um pouco sobre a história de forma resumida, né? Porque... Sim, pontos sintéticos. Então, Brunão, o porquê o Vasco... Porque o Vasco é Vasco, né? Não tem como. O Vasco fala por si só. O Vasco tô brincando. Vamos... Conte um pouco pra gente da história do nosso grande Vascão aí. Olha só, me permite fazer uma análise temporal histórica? Você sabe que o historiador não consegue se desvencilhar, né? A linha do tempo. A linha do tempo aqui já fica na cabeça, cara. Tudo que a gente pega, a gente faz a linha do tempo. Eu vou tomar café da manhã, arrumo os talheres em linha do tempo, assim, ó. O prato em linha do tempo. Já não tem jeito, faz parte. Olha só, então eu quero começar com um ponto muito importante, a questão da fundação do clube, que ocorreu em 1898, né? Inicialmente esse clube... era direcionado apenas para o remo, não tinha ainda a parte do futebol. E aí já vou começar a polemizar. Enquanto ainda estava na questão do remo, não gerava polêmica com os outros clubes, né? Não tinha, de certa forma, nenhum sentimento de recalque ou inveja do outro lado, que eu não vou nem mencionar. Mas começou... talvez, porque a rivalidade começou do remo também, se for parar pra pensar. Mas ela não era pautada ainda em uma questão racial e ainda não era pautada também em uma questão de dentro de campo. Porque eu costumo dizer que a rejeição que se tem por parte da mídia ou de outros clubes que se tem ao Vasco é muito pelo que o Vasco conquistou em campo, cara. Vamos lembrar aqui de um período recente, não tão recente assim, mas recente ainda na memória do torcedor vascaíno, quando a gente quebrou com a hegemonia da maior emissora nacional. Isso e a gente foi campeão, botando na camisa... Oh, meu Deus, saudade daquele time. Botando uma outra emissora, não vou mencionar aqui, mas assim, até então nenhum clube tinha feito isso, cara. Nenhum clube tinha feito isso. Você bater de frente com a maior emissora, com a detentora dos direitos de transmissão, nossa, assim, a partir daquilo ali, inclusive, a gente sofreu uma pressão política absurda. Quem entende um pouco da história do Vasco sabe que a partir dali a gente começou a sofrer, inclusive, boicotes, a gente começou a sofrer erros de arbitragem, né? E aí, assim, inicialmente ele se funda em 1898, como ainda um clube de regatas.
Ele ingressa no primeiro campeonato carioca em 1916. É válido ressaltar que o Vasco ele foi o último clube dos 4 a entrar na Liga Carioca. Então, assim, já tinha essa disputa entre os outros times cariocas. O Vasco ele entra em 1916. E o que é que eu quero falar aqui desse ponto, dessa transição histórica aqui, que em 1923, com os camisas negras, né? A gente foi campeão carioca literalmente apavorando os adversários. Acho que o termo é esse, apavorando os adversários. Era só goleada, literalmente. A elite, na verdade, né? Sim, a elite. Interessante você falar sobre isso, Isa. Esse conceito de elite, eu já vou... Não precisa seguir uma linearidade, não. Vamos falar, né? De pontos aleatórios aqui. Vai surgindo. Aqui é um bate-papo entre vascaínos e amigos. O interessante é isso. Falar da elite é bem interessante a gente falar sobre isso. Esse conceito de elite e o conceito de povo. O único clube... Olha só que eu vou falar pra vocês. A primeira mão aqui. Quase ninguém sabe disso. Informação que você só encontra no Pod Vasco. Exclusivo. O único clube que deu origem ao nome do bairro, em um bairro que é popular, foi o Vasco. Todos os outros clubes tiveram em seu nome uma alusão ao próprio bairro onde eles se figuravam. Com o Vasco foi o inverso, cara. Isso aí que foi inverso. A moral. O bairro Vasco da Gama tem esse nome por conta do estádio de São Januário e do clube de regatas Vasco da Gama. Isso é muito interessante. Uma outra curiosidade, me permite? Uma outra curiosidade? Qual é o único bairro que se situa na zona... Perdão, qual é o único clube que tem o seu bairro, que tem o seu estádio, que tem a sua formação na Zona Norte, que não pertence à Zona Sul, não pertence à elite. Pertence literalmente ao povo, o único clube do Rio de Janeiro. Gente, Prazer, Vasco da Gama. É muita honra. Enquanto todos os outros clubes se situam lá na Zona Sul, pertencendo à elite carioca, né? Não vou citar aqui os locais... O Vasco ele faz o inverso, cara. Ele traz a sua história, ele aproxima a sua história do povo, dos operários. São Januário, localizado em São Cristóvão, mais perto da barreira do Vasco, da famosa saída 3. Detalhe, essa localidade aí que você falou agora, São Cristóvão, essa circunvizinhança na saída 3 aí, como você falou, passou a se chamar bairro Vasco da Gama. Passou a se chamar bairro Vasco da Gama, tá lá. Se você colocar na Wikipedia, colocar em outros sites, vai aparecer bairro Vasco da Gama. Foi fundado em 1928 o bairro Vasco da Gama. Por que foi fundado em 1928? Né? Fazendo parte desse processo aí de resposta histórica, que já eu vou tangenciar de forma mais aprofundada. Mas em 1928 esse bairro foi criado porque em 1927 a gente construiu São Januário. Uma construção assim, recheada de história. Por que recheada de história? Além de fazer parte desse processo da resposta histórica, foi construída por operários com o dinheiro da torcida. Não temos é válido ressaltar, olha só, não temos um estádio construído com verba pública. Como vários outros times no Brasil, com times que se enchem o peito para dizer, não, eu tenho um estádio, mas um estádio construído com verba pública. Né? O estádio do Vasco ele foi construído com a arrecadação do dinheiro da torcida. E construída por operários. Teoricamente, só pensar que praticamente os torcedores pegaram, cada um pegou um tijolinho e foi botando lá. Foi botando o tijolinho e levantou nosso templo. E no dia que foi construído, em 21 de abril de 1927... Opa, data importante. 21 de abril, data importante. Falar sobre isso agora. 21 de abril, feriado de Tiradentes. Tiradentes, que é considerado um herói nacional. Não à toa a data da Constituição São Januário, uma Constituição heróica. Tem essa alusão de 21 de abril. Nesse dia em específico, você falou uma coisa muito interessante, Will. Parte da torcida foi para lá tirar foto com o tijolo. Parte da torcida foi para lá para simbolizar literalmente essa construção, né? A torcida tendo uma mão ativa na construção, uma mão ativa na construção do estádio São Januário. Isso é muito motivo de muito orgulho para a torcida vascaína. Então, e continua até nos dias atuais, né? A questão não só da questão da construção do estádio, mas recentemente a gente pode falar dos sócios. Sim. Que batemos recordes aí. Construção do CT. CT também. O CT,
Então, gente, o que a gente tá falando aqui é o seguinte, não é É o de DNA. agora. Por isso que as pessoas estão falando, gente, estão se espantando com o que o Vasco está fazendo agora na Série B. Gente, isso é desde antes. Na verdade, só se espanta quem não conhece. Não é moda, se chama amor. Tradição. Amor, tradição. Então, quando tá escrito lá, respeito e igualdade, o Vasco tá lutando por isso desde lá de trás. Não é agora, não é a modinha de agora, não. É lá de trás. Isso aí. Falar um pouco sobre... O que você acha de falar um pouco sobre camisas negras, a luta contra o racismo? Sim, fala aí que eu até imprimi a música que embala aí a nossa torcida. A música é fantástica. Grande Música é fantástica. torcida aqui. Só vou ler só um trecho. Não, só. lê não, canta, por favor, canta. Não, canta não. Canta, canta. Aí ninguém, Eu faço o coro da torcida. A audiência vai embora agora. Então, Ele canta bem, ó, ele tá fazendo uma falsa Gente, modéstia aí, ele canta bem. não é só a melodia, a letra em si. Pô, eu vou torcer, aqui eu ergui meu templo para vencer. Eu já lutei por negros e operários. Te enfrentei, venci, fiz São Januário. Camisas negras que guardo na memória. Glórias, lutas, vitórias. Essa é a minha história. Olha só esse trecho. Essa é a minha história, essa é a nossa história. Então, Camisas Negras é a história, na real, Essa é a a nossa história história. do Vasco. isso aí vem lá. Saiba que eu sou vascaíno, muito prazer. Jamais terá a cruz, esse é meu batismo. Eu tive que lutar contra o teu racismo. Contra o teu racismo. Veja como é grande o meu sentimento e por amor... Leão, esse trecho é importante. E por amor, ergui esse monumento. Então, só esse trechinho. Que por já sinal vê. é patrimônio carioca, tá? O estádio de São Januário é patrimônio carioca. Não tô falando isso como torcedor nem como historiador, não. Tô falando como cidadão, né? É um fato. O estádio de São Januário é um patrimônio carioca. Eu acho que a gente também deveria entrar com o processo de patrimonialização da torcida vascaína, cara. A torcida vascaína deveria ser um patrimônio nacional. Tem noção que o Vasco e Cruzeiro, a torcida do Vasco, repercutiu na Inglaterra. Patrimônio Portugal. imaterial. Isso repercutiu a festa, a coisa linda que a torcida fez lá fora. Literalmente carregando no braço, né? Sim. Porque Esse se jogo- for parar pra pensar, a gente vinha de 15 jogos invictos, mas não era aqueles 15 jogos de jogos perfeitos e... É, um futebol vistoso. Na verdade, esse ano não teve ainda futebol vistoso, né? E nem tô querendo muito isso, hein? Pode ganhar de 6-0 que Gente, pra pô, mim tá ótimo. vamos mas... aí, tem aí o time de São Paulo, o Corinthians foi campeão brasileiro ganhando. Se for ver, Algumas vezes. 1-0. Não, o futebol, nossa senhora, do futebol do 1-0, Tite com aquele 1-0, time ali, foi 1-0, campeão 1-0. algumas vezes com esse futebol bem Então é literalmente a torcida Limitado. é um E, décimo Bruno, segundo essa jogador. história dos camisas negras aí. Vamos lá falar um pouco sobre isso. Olha só, então conforme eu falei pra vocês, eu acabei cortando porque a gente foi falando de fatos atemporais e interessante é isso mesmo, a gente fazer esse bate-papo. Em 1923, né, o Vasco ele foi campeão carioca, literalmente apavorando os adversários. E em 1924 todo mundo já ficou com medo, literalmente com medo. Tentaram de todas as formas afastar o futebol do Vasco da Liga Carioca, né? E aí, obviamente, como a essência do próprio clube é uma essência de resistência, a gente teve um fato histórico, e esse fato, inclusive, deve ser ensinado sim em sala de aula, quando a gente fala sobre a questão da marginalização que o negro sofre após a abolição. Não tem como a gente falar desse processo de segregação existente na sociedade brasileira, na sociedade carioca, pós-abolição, o processo de marginalização, e aí eu faço questão de enfatizar, marginalização não é dizer que o negro é marginal, é dizer que o negro é marginalizado por políticas, é diferente, beleza? A gente não tem como separar isso de uma resposta que é chamada de resposta histórica. Eu peço permissão aqui para ler À vontade. É curtinha essa resposta histórica. Vou ler para vocês. Acho que é de vital importância esse podcast levar isso para vocês aí de casa. Muita gente não teve acesso a essa carta, embora esteja lá no site do Vasco, tá? Se vocês quiserem ler com mais calma. Só pra gente compreender o período 1924, né?
alguns meses após o título do Carioca de 1923, dos Camisas Negras. No primeiro ano da primeira divisão da Liga, né? Primeiro ano, para vocês terem uma ideia, naquele elenco ali o Vasco contava com 12 negros e operários. 12 no elenco. Um elenco composto por mais ou menos 21. A gente tinha mais da metade do nosso elenco composta por negros e operários. E aí a gente entende que para além da questão do futebol, que foi avassalador, o desempenho em 1923 daquele time, a gente tinha a questão também racial, né? Inclusive, no próprio documento que solicitava a expulsão desses jogadores da Liga, olha só, cara, a expulsão desses jogadores da Liga falava em questão racial. Sim. Olha a resposta histórica. Excelentíssimo senhor Dr. Arnaldo Guinle, as resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de ontem pelos altos poderes da associação de que Vossa Excelência tão digna preside, Associação do Futebol da Liga Carioca, tá? Que tinha os outros clubes, colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade. E essa inferioridade é válida a gente ressaltar, galera, que não é uma inferioridade do campo, muito pelo contrário. Exatamente. Era uma inferioridade porque era o único clube que permitia negro jogar. Era uma inferioridade porque era o único clube que batia de frente com o sistema político que já nasceu sujo no futebol também. A gente tem que entender que o futebol, né? a gente tem que entender que o futebol é uma extensão da sociedade. Muita gente não consegue compreender isso, acha é só futebol. Quantas vezes a gente já viu falar é só futebol, mas não é só futebol. O futebol ele é uma extensão da sociedade. É uma extensão da sociedade. Se a sociedade ela se regimenta de forma que a política é dotada de corrupção, obviamente o futebol também vai ter corrupção. É uma análise muito direta isso aqui. Só tu tirar uma Copa do Mundo, por exemplo. Você para o país sede, Sim. Para o país. E é uma decisão política também, né? Essa questão de sorteio é uma decisão política também, a gente sabe disso. A gente, sabe. Então, automaticamente uma Copa do Mundo, o país para. O país para. Quando tivemos aqui a Copa do Mundo no Brasil, movimentou, como o país foi Sim. movimentado. Turismo, comércio. Engloba muita coisa, da política, turismo, você disse, o comércio, então só em questão de hotéis, É a economia de um modo geral, Exatamente. né? Economia de um modo geral nunca vai ser só futebol, não é só futebol. A gente entende que tem traços identitários que compõem a sociedade e que obviamente também vão compor o futebol, o esporte de um modo geral. E aí, olha só o que ele diz aqui, o presidente do Vasco, ele diz aqui nessa carta. Colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade que absolutamente não pode ser justificada nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede e nem pela condição modesta de grande número dos nossos associados. Os privilégios concedidos aos 5 clubes fundadores da AMEA, que era a liga em questão, e a forma por que será exercido o direito de discussão do voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos, olha a questão da resistência do Vasco, a história é linda, obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções. É uma carta de protesto, é por isso que a gente chama de resposta histórica. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores, foi pedido no documento, na resolução, numa reunião no dia anterior, que o Vasco simplesmente expulsasse do seu quadro de futebol os 12 jogadores por serem negros, por serem operários. Pelo amor de Deus. Não era pelo futebol, não era por nenhuma outra questão. Percebam que, olha só, hoje em dia a gente tem atos racistas e os jogadores que cometem infrações racistas não são expulsos. Naquele período queriam expulsar os jogadores por sofrerem racismo. Vamos tirar aqui o jogo de ontem do Corinthians, teve uma prisão de torcedor já fazendo sinais de macaco, infelizmente. Ontem no jogo do Palmeiras. O Corinthians também teve dos Corinthians. Na real, a maioria dos jogos... Jogos internacionais, jogos internacionais de um modo geral. Brasileiros, a maioria teve essa questão racial. E não a gente está falando da resposta histórica, mas não tirando o fato que a gente continua até hoje tentando colocar essa consciência no torcedor, né? Porque não dá pra falar que a torcida também... A torcida do Vasco em si não é racista, mas a gente, logicamente toda torcida tem aquele seu... Tem, porque hipócrita, a sociedade tem uma parte que... Entendeu? Que não entende, ignorante, né? Porque no sentido informação não lhe falta,
Mas é dando pontapé inicial que a gente vai conseguir mudar essa situação geral. Acho que não só da torcida do Vasco, mas todas as torcidas em si. Ontem, antes do jogo do... E não só a questão racial, mas a questão também Sim. De inclusão. Luta contra a homofobia. Ontem mesmo, antes do jogo do Vasco, mostrou uma cena, enfatizou disso, isso que você acabou de falar. Foi Vasco e São Paulo, um grupo, meia dúzia, começou a gritar coisas de homofobia para o time do São Paulo. Aí a ação do Vasco foi, na hora, parar o jogo, pedir pra galera parar com aquela... Tava ridículo. Não faz parte da nossa história, não. Muito pelo contrário. Retiraram quem tava fazendo isso e o jogo continua. Muito pelo contrário. É nítido, o Vasco luta por isso. Não admite essas coisas dentro do Vasco. Exatamente, acho que dentro a gente não vai conseguir mudar todo mundo, mas acho que se a gente mudar a maioria já... Não, se outros clubes tivessem a mesma postura desde o início que o Vasco teve, talvez o futebol hoje fosse um dos poucos setores da sociedade que não tivesse o racismo. Mas infelizmente perdura, porque a sociedade ainda tem resquícios fortes de práticas racistas. E hoje em dia muito mais vistos. Acho que sim, lógico, a gente vive na era digitalizada, tudo é fotografado, tudo é filmado, tudo é capturado pelas câmeras, então isso está sendo mais reverberado na sociedade. Mas antes tarde do que nunca, né? Na verdade é essa. Acho que agora, essa semana teve a semana, um mês, né? LGBTQIA+, e as ações dos outros clubes e tudo mais, eu acho que, mesmo que tenha aqueles pontos específicos na torcida, a gente não tem que ficar apontando os erros do passado. Eu acho que sempre dando pontapé para acabar com essa situação, tanto racial quanto homofóbica, que não cabe mais nem no futebol, nem no mundo, né? Com certeza. E a festa bonita que foi feita Vasco Operário, ali reforçamos a luta contra a homofobia. Então, o Vasco sempre lutando não é de agora. Pelas causas. Como eu falei desde o início, não é agora, é desde o início. Vou continuar aqui com a leitura, porque eu acho importante. Tem pontos aqui bem interessantes. Né, Você vê que a gente vai lendo, a gente vai pegando outras voltas, não tem jeito. Podcast bom é assim. Podcast bom é assim. Quando a gente vai falando de assuntos diversos, vai debatendo, a gente vê que, inclusive, o roteiro aqui é bem flexível, né? É um bate-papo, cara. É um bate-papo entre vascaínos. Falar de Vasco é muito fácil. Isso aí. E aí, olha só, vou continuar aqui só pra gente entender a grandeza, cara, a grandeza desse documento que tá lá no site do Vasco. É uma grandeza, assim... Eu particularmente não conheço, e agora eu tô falando como historiador, não é como torcedor, estou falando como historiador, embora eu acho que esteja... Clubismo, né? Unido, eu não conheço nenhuma história de um clube no futebol brasileiro tão bonita quanto a do Vasco. Claro que a gente tem manchas, né, mas assim, a genuinidade da história do Vasco é fantástica, cara, fantástica. A gente tem que entender que outros clubes, né, de certa forma, botavam pó de arroz pro negro jogar. O Vasco fez o inverso, cara. O Vasco enfrentou todo mundo. O Vasco falou, não, o negro vai jogar. E se não for jogar, eu vou fazer outra liga, que foi o caso de 1924, dentro da resposta histórica. Eu vou jogar um outro campeonato, então não vou jogar, mas eu não tenho como não deixar esses negros jogarem. E a gente tem aqui, ó, nessa parte, ó. Ele fala o seguinte, ó. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Vasco da Gama não aceitar, por não se conformar com o processo, porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos jogadores, né? Ou foi instaurada uma investigação contra esses jogadores. Uma investigação racista, porque só foi instaurada essa investigação porque eles eram negros e operários. Aí ele fala aqui, né? Investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação, nem ao menos defesa. Olha a questão da marginalização. Estamos certos de que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar o desejo de fazer parte da AMEA, que era a liga em questão, alguns dos que lutaram para que tivéssemos hoje várias vitórias do campeonato do futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. Esse campeonato fatídico que o Vasco... atropelou todo mundo. Exatamente, atropelou todo mundo. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular, ato público que está se referindo à documentação e investigação, que pode manchar, no caso, isso nunca será praticado
pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu. Olha só a questão do acolhimento. Nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, com tanta coragem, cobriram de glórias. Nestes termos, sentimos que temos que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA. Essa desistência, na verdade, não é uma desistência, é uma resistência. Com certeza. Isso é ser Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, olha isso aqui. Isso é ser Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é moda, não é modinha, não é nada, é história. Com certeza. É história. Com certeza. É história. E Que mais? Que mais? Temos mais o que? Então, nosso tempo tá acabando, mas... Eu só queria enfatizar mesmo essa questão, né? Que em 1927 a gente construiu o estádio com o dinheiro da torcida. Em 21 de abril, né, a alusão ao feito heróico aí, né? Ao herói nacional, Tiradentes. O bairro ele foi oficializado em 1928 e é chamado Bairro Vasco da Gama, contradizendo aí toda a lógica do período dos outros clubes. E fazer uma análise lá, ó, a imagem que tá aparecendo lá, ó. Barreira do Vasco, casa... Lê pra mim, Will. Não, melhor tu ler que minha vista Casa do legítimo clube do povo. O verdadeiro clube do povo é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma torcida composta majoritariamente por uma população negra de fato, né? Uma população que mora no subúrbio, na Zona Norte, uma população trabalhadora. É válido a gente ressaltar da nossa classe operária. Por falar nisso, já ia esquecendo, a gente não pode deixar de falar sobre essa relação do Clube de Regatas Vasco da Gama com o trabalhismo de Getúlio Vargas. Como a gente ia esquecer disso, galera? Não pode. Cara, porque, conforme você falou, é muita coisa na história do Vasco. É muita coisa na história do Vasco, assim. A gente passaria literalmente horas e horas aqui. Já teve desfile de escola de samba dentro do Sim. O Vasco foi samba enredo. Assim, o Vasco tem uma história imensurável. E aí eu queria falar só pra gente arrematar, pode? Beleza, vai lá. Da questão do desfile em 1942 de Getúlio Vargas, em 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalho, feriado do trabalhador. A gente sabe que, e se vocês não sabem, eu vou fazer uma breve explicação histórica aqui. Getúlio Vargas, ele se configurou como um político que tinha um objetivo claramente de angariar o apoio dos trabalhadores, né? Por isso ele figurou aí em seu cenário político o trabalhismo, né? O populismo, o trabalhismo. A criação dos sindicatos, a questão da CLT. A CLT é muito importante. A CLT que hoje norteia todas as relações trabalhistas foi criada durante o governo de Vargas. E eu acho que assim, a escolha por ele fazer um comício... Detalhe, ele não era vascaíno, tá? Para vocês perceberem que a importância histórica do Vasco transcende a questão do clube, transcende a questão da torcida, é muito maior do que isso. Não é clubismo. Exatamente, então ele escolhe fazer esse comício em 1942, no dia 1º de maio, efetivando, consolidando o feriado do Dia do Trabalho, ele escolhe fazer em São Januário, justamente porque São Januário tem essa associação com os operários, classe que inclusive vai servir de base política partidária, né, base de apoio de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele era muito inteligente, ele sabia que a história do povo perpassava obrigatoriamente pela história do Vasco. É isso aí. Como eu falei, é só um resumo, porque se for, haja hora, vai ficar horas e horas aqui. Resumo é só as primeiras 5 páginas do livro do Vasco. Galera, se inscreve aí no canal, pede pra galera se inscrever aí no canal. Esse é o momento que nós vamos isso aqui, aí. ó. Eu vou esperar aqui. Se inscreveu? Pi. Ó, isso aí. Aqui embaixo tem o botão de se inscrever. Vamos Ativa lá. o sininho. Se inscreveu, sininho, compartilhou, curtiu. Eu vou deixar aqui o @ do professor Bruno Silva aqui na descrição, no comentário aqui. E, gente, comentem bastante, compartilhem. E nós temos aqui nosso Instagram, que é Pod Vasco Oficial. Só um pedido, vamos lá. Se tiver algum patrocinador aí que quiser produzir um livro do Vasco, o historiador tá aqui, tá?
Isso aí. Patrocinador para financiar a edição de um livro do Vasco. O livro do Vasco, ele precisa fazer parte da história, fazer parte das aulas. Eu concordo. Né? Eu também acho. Isso Tem aí... aqui um escritor disposto, basta não é? patrocínio. Bom, É historiador. Bom, vocês estão vendo aí que além de ter o conhecimento, tem a paixão Com certeza. pelo clube, que isso Com aí já vai certeza. ajudar bastante. Bom, quero agradecer você, Brunão, Irmão, foi um prazer. ter disponibilizado um tempinho Satisfação aí pra imensurável estar aqui com vocês. Sempre bom estar em casa, estar entre vascaínos, é a melhor coisa que gente. tem. É a nossa estreia do nosso... Isso é fácil. É a nossa estreia do nosso Pod Vasco. É um podcast que eu falei que só vai falar de coisa importante, que é o Vasco. Então, Isso aí. é feito para vocês, então comente. O comentário de vocês é importante. Fala de assuntos que vocês querem saber sobre o Vasco. Sim. Que a gente vai correr atrás. CCC, curta, comente e compartilhe. CCC. Isso aí. É os 3 6 aí. Então, Isa, valeu. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. No primeiro programa, que vão ser vários. Isso Agradecer o nosso operador, vocês não estão vendo, mas é Juninho. Juninho. Já tá pulando o muro aí, ele, né? Tá baixo, tá calma, baixo. Tá, o muro tá baixo, vem ser feliz, a piscina tá quentinha, O filho. muro tá baixo. Valeu. Galera, um beijo pra vocês. Valeu. Então, Aqui é Vasco, ó. Vasco sempre. Valeu, abraço, tchau.